O PT não pode dizer que não sabia. Nós temos de certeza, primeiro, que o aposentado foi roubado. Eu estou te fazendo uma pergunta objetiva. Eu pensei que eu estava aqui para ajudar. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor mente hoje ou no dia da entrevista? Estou aqui. E graças ao meu trabalho nós estamos aqui hoje. Graças ao trabalho da Polícia Federal. E se eu sou mentiroso, então sou um mentiroso muito bom. Estou perguntando. Para os aposentados. Estou perguntando. O senhor responda as perguntas. Se isso é relevante... Isso é uma outra pergunta. Deputado, gostaria que o senhor fizesse alguma que valesse para os aposentados. O senhor me respeite. Não. E o senhor me respeite. O senhor tem que me respeitar. O senhor me respeite. O petista gosta mesmo de defender bandido. Tanto é que o maior deles está sentado no Palácio do Planalto aí como presidente da República, graças à impunidade desse país. Por que o irmão do Lula, por que esse escândalo está dentro da família do presidente Lula? Por que implica ele? Porque a lei diz isso. Tem um profeta no Brasil chamado Geraldo Alckmin, que nas eleições presidenciais de 2018, quando era candidato, ele falou: o PT quer voltar à cena do crime. E eu lhe digo por quê. A CPMI do INSS já começou e já começou quente. O clima já está pegando fogo. Esse depoente que foi aí, ele veio com todas as provas mostrando que o governo do PT, a Gleisi Hoffmann, o irmão do Lula, Carlos Lupe, todo mundo sabia de tudo que estava acontecendo com o roubo dos aposentados. Eu quero deixar esse vídeo aqui porque vocês vão ver que os esquerdistas, eles ficam aperreados e estressados a ponto de desrespeitar o depoente. Bora assistir esse vídeo, confere esse vídeo, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Não tem aqui ninguém que veio aqui para passar pano para ninguém. Mas essa pressa e essa maneira que foi feita deixou a gente aqui que tinha questionamentos a fazer e outros nomes iriam aparecer, inclusive o nome do José Carlos Oliveira, que foi tudo dentro do INSS, inclusive no momento que ele era presidente lá, no momento que ele estava comandando, é que as maiores ACTs foram feitas, onde 11% das ACTs que estavam envolvidas foram criadas durante o período dele e que geraram nesse evento 65% das fraudes estão nessas 11 entidades. Perfeitamente, deputado. Então, o senhor pode oficiar, o senhor pode fazer o requerimento. É o que eu falei com o líder do governo. E relembrando, o próprio depoente disse que ele foi procurado por entidades, diretores da entidade, que fraudaram, que roubaram, ainda na gestão Bolsonaro. E ele falou somente de uma das entidades com maior profundidade. Podia ter dito mais. E quero que ele diga também, depois, sobre o José Carlos Oliveira, que ele diz que era figura central no esquema, mas não abordou durante o seu depoimento. Quero relembrar, presidente, ao relator em especial, que todos esses nomes listados foram nomes que a Polícia Federal pediu a prisão. Todos? Não pediu. Pediu bloqueio de bens. Houve também pedido de prisão. Não. Nós acompanhamos o inquérito, deputado. Nós temos um inquérito. Posso fazer o meu discurso? Não, perfeito, mas não houve esse pedido. Pois não, fica à vontade. O senhor disse: eu peticionei para todos os órgãos, Polícia Federal, CGU, TCU e até para o Congresso, Polícia Civil. E ficavam todos eles ali aguardando, sei lá o quê, sentado em cima. Foi quando o Metrópolis começou realmente a divulgar a farra do INSS que todos se mexeram. A real é essa, fala de que o senhor disse. Pergunto, o senhor disse a verdade nessa entrevista ou no depoimento de hoje? Eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas de qualquer forma, repito, eu posso ter falado que a notificação para a CGU, ou ao TCU, a própria Polícia Federal, tenha sido feito com as minhas informações, mas eu usei estrategicamente o senhor Luiz Vassalo. Veja, e eu acho que vocês deveriam convocar ele aqui e ele vai esclarecer. Nós vamos fazer, nós decidimos depois, é a CP, não é Vossa Excelência que vai dizer. Eu estou te fazendo uma pergunta objetiva. Eu pensei que eu estava aqui para ajudar. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor mente hoje ou no dia da entrevista? Eu nunca menti. E graças a... Então o senhor tem que esclarecer a entrevista aqui. E graças ao meu trabalho nós estamos aqui hoje.
Graças ao trabalho da Polícia E se Federal. eu sou que investigou. mentiroso, então sou um mentiroso muito bom Estou perguntando. para os aposentados. Estou perguntando. O senhor responda Agora, as se perguntas. isso é relevante, Senhor, é relevante se eu disse isso numa é entrevista. muito relevante. Nós queremos saber quais órgãos foram notificados. Mas os órgãos foram notificados. Mas através do Metrópole. Presidente, gostaria que ele respondesse minhas perguntas. Sim, mas eu estou respondendo. Agora, Presidente, Doutor Eli, o senhor acha que é relevante a autoria? a pergunta dele é clara e objetiva. Eu estou fazendo a pergunta, o que eu acho relevante ou não é responsabilidade minha. Mas estão fazendo uma outra pergunta. Deputado, gostaria que o senhor fizesse alguma que valesse para os aposentados. O senhor me respeite. Não, e o senhor me respeite. O senhor tem que me O senhor me respeitar. respeite. Só um instantinho, doutor Eli. O senhor me respeite. Por favor, o senhor tem que fazendo responder as perguntas dele, por gentileza. Por favor. Não. Se o senhor quiser discutir sobre os procedimentos que eu uso e as estratégias que eu Não uso... estou te perguntando, não estou discutindo nada com o senhor. Então, Estou fazendo pergunta. então eu já respondi. Eu estou fazendo pergunta. Pela terceira vez, Não inclusive. importa, você responda a quarta. Responda a quarta. O senhor disse ali que o Careca era responsável em pegar os dados, vender os dados para o Camisote. De quem o Careca comprava esses dados? De quem ele comprava? É. Provavelmente ele vai dizer quando ele foi inquirido, eu não sei. É que o senhor sabe tudo em 10 minutos, de repente você sabe isso também. Bom, sei muito mais do que muita gente aqui, né? O senhor está dizendo que sabe tudo em 10 minutos, tô aqui descobre pra pelo quê? Google. Vossa Excelência pode colaborar nesse sentido. Esses 10 minutos... Você disse o seguinte, que o Careca vendia pro Camisote. E o Careca comprava de quem? Que diferença faz? Muita. Eu não sei. Muita? Eu não sei. Ué, se são dados que Eu não ele sei. utilizou para cometer a fraude, praticar o crime, lógico que é importante. Deputado, eu não sei. Eu acho que isso Então é um responda trabalho... que não sabe. Mas é um trabalho dessa Então comissão responda que descobrir. não sabe. É o trabalho dessa... Então o senhor responda o que não sabe. Mas eu disse. Então ótimo. Foi a primeira resposta. Responda o que não sabe. Esta noite é uma noite em que começa a CPI a fazer justiça no Brasil. O que talvez faltou de outros órgãos, e lamentavelmente nós vemos até pelo relato do depoente, senhor Eli Cohen, houve um apagão deliberado certamente de muitas partes e de outras, infelizmente, por uma omissão que agora finalmente começa a ser corrigida, mas também quem se omitiu vai precisar pagar pela sua omissão, senador Girão, deputada Adriana Ventura. E aqui essa CPI está demonstrando com essa votação celeridade na justiça que se espera. Apesar de ser obviamente uma prisão preventiva, ou seja, uma prisão cautelar, ela se mostra absolutamente necessária, repito, não apenas para garantir que essas pessoas que hoje estão soltas, livre, leve e soltas, continuem a cometer delitos ou tentem de toda forma apagar os rastros dos crimes que cometeram, mas também para garantir que a CPI não seja o retrato de tantas outras, que é o retrato da impunidade. Aqui, deputado Alfredo Gaspar, nobre relator, Vossa Excelência está demonstrando que é fazer perguntas para os convidados, para os convocados, não importa quem seja, de que partido seja, se é que tem partido, de uma forma correta a buscar a verdade. E quem reclama hoje, senador Girão, talvez não esteve, inclusive, na sessão passada. Tivemos uma sessão secreta em que ficou claro que nem a autoridade policial havia requisitado a prisão preventiva. Deputado que diz o contrário, ou faltou àquela reunião, ou mente deliberadamente. A autoridade policial, o delegado do inquérito mãe, disse aqui que não havia pedido a prisão preventiva naquela época. E obviamente não daria uma opinião diferente agora, porque há outras investigações em curso e já não está mais sob a sua alçada essa decisão. Nós estamos perdendo tanto tempo aqui para quem está do lado do povo e que não quer atrapalhar essa CPMI. Ficar criando condições para prorrogar é uma Ninguém está falta pedindo de... prorrogação aqui, não. Presidente, eu estou falando, tá atrapalhando minha fala aqui, presidente. Por favor, peço respeito. Senhores, vamos ouvir a parlamentar, por favor. Peço respeito. Atrapalhar a votação, fazer essa bagunça toda aqui, sendo que todo mundo está se declarando a favor, era mais fácil a gente votar aqui por unanimidade. Na verdade, estão querendo é passar pano. Quem não quer passar pano, vota a favor. Não fica com meio termo. Não dá para continuar desse jeito. A turma que está aí do governo querendo atrapalhar essa sessão tão importante, é o primeiro ato. As pessoas estão acreditando nessa CPMI.
Eu trabalhei para que essa CPMI acontecesse, porque nós precisamos fazer justiça. Não dá para continuar enganando mais o povo. Aliás, agora está sob a alçada do ministro André Mendonça. Se essa comissão fizer, e certamente fará, o início desta caminhada em busca de justiça, que é votar com maioria, talvez unanimidade, sim, ao pedido de prisão de 20 pessoas, incluindo o careca do INSS. Por isso, senhor presidente, aqui esta comissão, nesta noite, dá um passo importantíssimo, que é requisitar ao Poder Judiciário, ao ministro André Mendonça, a prisão preventiva desses 20 suspeitos, mas que nós sabemos, na maior parte, não são suspeitos tão somente, mas muito mais do que isso. São ladrões do dinheiro de pessoas vulneráveis. Quando nós vemos a apresentação do senhor Eli Cohen aqui, ficamos estarrecidos mais uma vez, porque cada notícia é um novo estarrecimento. Mas, senhor Eli Cohen, quando o senhor conta como são feitos esses descontos de pessoas vulneráveis, de 30, 40, 50 reais, 60, 70, de quem ganha um salário mínimo, pessoas que moram na área rural, deficientes físicos, pessoas que não têm sequer um celular muitas vezes, não têm acesso suficiente à informação, não têm agência do INSS próximo da sua casa. Ou seja, é um assalto a uma pessoa vulnerável e indefesa para comprar carro de luxo, para realizar atividades espúrias, lobby o tempo todo. É hora desta casa tomar realmente a atitude. Me refiro ao Congresso Nacional. O petista gosta mesmo de defender bandido, tanto é que o maior deles está sentado no Palácio do Planalto aí como presidente da República, graças à impunidade desse país. Então, eu estou aqui para deixar tranquilo que o que eu quero fazer é buscar a verdade, como o senhor também tem buscado desde o início dessa trajetória, sem esse tipo de constrangimento que estão tentando fazer com a testemunha. O que o PT está tentando fazer aqui com o senhor é coagir testemunha, é assediá-lo. Não vou permitir que isso aconteça e por isso conte com o melhor tratamento de minha parte. O senhor sabe que o Brasil teve imposto sindical que foi extinto com a reforma trabalhista. Sim. O senhor vê vinculação entre o fim do imposto sindical e o recolhimento desses recursos que poderiam irrigar, inclusive, sindicatos que antes recebiam dinheiro de outra fonte? Veja bem, claro, totalmente. Veja bem, a criação dessa figura de fraude foi justamente para substituir a Receita. Foi exatamente isso. Na verdade, as associações, os sindicatos, nesse sentido, eles eram como escolas desse crime. As associações simplesmente apareceram depois se aproveitando daquilo que o sindicato poderia fazer, eles também fazer. Aí entraram empresários desses inescrupulosos, como o Maurício e outros, e todos esses que estão a amar, e todos. Mas, sim, essa modalidade de fraude no aposentado, sim, foi por conta de uma necessidade de substituição de receita. Veja... Que havia sido frustrada com o fim do imposto sindical, por exemplo. Exato. Isso está claro. Veja, é só fazer um estudo. Pois veja, senhor presidente, a defensora pública que esteve aqui na semana passada disse para 2 deputados, tanto para a deputada Adriana Ventura, como para o deputado delegado Fábio Costa, que havia sido expedido ofício para que providências fossem tomadas por este ministério, que hoje não está mais nas mãos de Carlos Lupe, mas esteve sob a condução de Carlos Lupe, que inclusive caiu logo depois do escândalo. Eu acho que esse fato é relevante, senhor presidente, porque foi tratado agora há pouco também do recadastramento, e havia um decreto, aliás, ainda há um decreto em vigor, o 10.410 de 2020, que estabelece que o governo deve fazer a validação dessas assinaturas e não é feito de acordo com aquilo que está naquele decreto lá atrás. O senhor diz, inclusive, que tudo começou, no seu caso pessoal, por volta de 2021, mas na mesma entrevista ele diz que tem roubalheira desde 2005, mas isso não importa para o PT, não é isso que eles querem ouvir. Eles querem tentar incriminar uma parte da política, mas não olhar para o próprio governo e a corrupção que só aumentou e exponencialmente nesses últimos anos. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato. Na sua opinião, por que o simples fato de ele ser dirigente já o envolve na corrupção e no esquema do INSS? Por que o irmão do Lula, por que esse escândalo está dentro da família do presidente Lula? Por que implica ele? Porque a lei diz isso.
Veja bem, essa é a responsabilidade de cada diretor. E se ele não sabia, deveria saber. Veja, é muito fácil, então, eu sou só o diretor. Então quem vai responsabilizar quem? Se não são os diretores. Os diretores são os donos, são os gestores. Veja, eu falei aqui que eu até acho que o irmão do Lula, assim, que eu não tenho mais informação, eu até acho que ele é um laranja. Eu volto a falar, deputado Marcel. Laranja de quem? De quem ele seria um laranja? O irmão do Lula é laranja de quem? É isso que vocês têm que investigar. Do Lula? Não. Será? De quem? O senhor tem certeza que ele não é laranja do Lula? Não, eu não tenho. Eu estou o senhor dizendo. O senhor está afirmando sob juramento. O senhor tem certeza que o irmão do Lula não é laranja do Lula? Laranja do Lula? O senhor não sabe? Não, eu não sei. Mas eu digo que provavelmente não. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque, veja, a responsabilidade do irmão dele, ela é por lei, não é porque eu acho que ela deve ter, é a lei. A lei imputa a responsabilidade aos diretores. Veja. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor Emílio. Na época não, um tempo atrás, quando eu retomei essa situação, até por conta que eu sabia que isso ia acontecer, nós começamos a ampliar um pouco a investigação, mas eu não posso, na verdade, incriminar, mas chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Mas olha, veja, isso é tudo ainda suposição. O fato, na verdade, deputado Marcel, é que aqui só existe uma situação, né? Nós temos de certeza, primeiro, que o aposentado foi roubado. Qual seria essa lobista? Não, excelência, o prazo já se esgotou. Tem um profeta no Brasil chamado Geraldo Alckmin, que nas eleições presidenciais de 2018, quando era candidato, ele falou: o PT quer voltar à cena do crime. E eu lhe digo por quê. O ex-ministro Carlos Lupe, já em 2011, no governo Dilma, já foi demitido em dezembro de 2011 por fazer lobby para ONGs. Então ele já tem as mãos sujas dentro do governo federal, e o que agora se repete. E, em segundo lugar, eu quero falar ao Brasil sobre um senhor chamado Frei Chico, e aproveito para esclarecer ao Brasil o seguinte: nós precisamos, senhor Eli, expor a verdade dos fatos. Alguns canais de imprensa publicizaram que havia um acordo entre governistas e oposicionistas sobre a blindagem do irmão do presidente Lula, o senhor Frei Chico, presidente de uma associação que descontou mais de 300 milhões, segundo as investigações já trazidas à tona, mais de 300 milhões de reais, não foi 1 milhão, 2 milhões, 300 milhões de reais, né, dos aposentados em nome do Sindinap. E quero afirmar ao Brasil, ao senhor e ao Brasil, porque pessoas da minha cidade, esse final de semana inteiro, onde eu ia falar: pô, vocês fizeram acordo para blindar presidente, irmão do presidente Lula. Então eu quero dizer aqui ao Brasil, senhor Eli, aproveitando aqui o seu depoimento, que foi muito esclarecedor e vai ajudar muito essa comissão, que não houve nenhum acordo com os governistas, a não ser investigação de 2015 para frente. Mas nenhum acordo nós poderíamos fazer com o Partido dos Trabalhadores. Ou o Brasil acha que Rogério Marinho, Marcel Van Hatten, Jorge Seife, Marcos Rogério, Bia Kicis, Cisalci Lucas, Tereza Cristina e tantos outros que lutam diariamente pelo Brasil, né, fariam qualquer acordo de blindar o irmão de Lula? Jamais faríamos isso, e eu quero deixar isso aqui consignado. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de 5 mil reais apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal.
E se você quiser ganhar de 2 a 5 mil reais aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo de como fazer renda aqui na internet. Como você está vendo, esses resultados são os meus resultados. É isso que eu faço aqui na internet. E se você quiser aprender também a rentabilizar mensalmente, criar uma nova renda para você, para complementar o seu salário, ou então para você viver da internet como muitas pessoas hoje estão vivendo. Se você quiser entender como funciona, se você quiser aprender, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá vai te mostrar o caminho, vai te mostrar resultados de que de fato funciona. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, com jogo. Não é nada disso. Muitas coisas aí que muitos influenciadores ensinam, onde muitas pessoas perdem dinheiro. Não é nada disso. Aqui é um trabalho sério, é uma profissão aqui na internet, onde você produz conteúdos e rentabiliza mensalmente. Se você quiser entender como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Tá aí, pessoal, começou a CPMI dos aposentados para investigar quem são os ladrões que assaltaram os aposentados daqui do Brasil. Inacreditável, né? Começou ontem, começou a semana passada, mas ontem veio esse depoente e esclareceu muitas coisas. Esse aí é um advogado investigativo, ou seja, é um advogado tipo investigador. Ele vai atrás de toda a trambicagem que aconteceu e ele trouxe muitas provas. Mas veja só, a esquerda não gostou. Você viu ali o clima do Alencar, ele não gostou, ele desrespeitou o depoente, ele perguntou se o depoente ia mentir hoje ou ia mentir de outra vez. Veja como é a narrativa da esquerda, tudo porque o depoente expôs nomes na esquerda e a própria esquerda do PT, a cúpula que estava ali na Câmara, não teve condição de rebater os fatos, porque ele estava com prova, tudo documentado. E ali ele expôs o irmão do Lula, o filho do Lula, a Gleisi Hoffmann, disse que ela recebeu dinheiro de aposentados para bancar a sua própria campanha. É inacreditável que isso tenha acontecido. Logo ela, ministra no governo Lula, aquela que defende os pobres, igualdade, isso e aquilo. É por isso que os jornais noticiaram algumas semanas atrás que a Gleisi Hoffmann tinha chamado os senadores e deputados para conversarem, para dialogarem, para ver como ia ser essa CPMI, ou seja, para todos irem ali já num só pensamento, né? Claro, o governo Lula está com medo do que vai acontecer, porque o começo já está mostrando muita coisa. E quando trouxer o irmão do Lula, o Frei Chico, e quando trouxer esses nomes que foram colocados aí, eu tenho certeza que a casa vai cair. Eu tenho certeza que muitos que já tiveram mandado de prisão, ao qual os deputados já aprovaram mandado de prisão para que não fujam do país, para que aquela coisa toda, para que isso não aconteça. Então, tomara que dê algum resultado e pelo começo nós já estamos vendo que já está tendo um bom resultado. Ainda bem, né, que não caiu nas mãos de deputados como presidente e relator, nas mãos da esquerda e do PT, porque senão eles iam blindar todo mundo e no final das contas não ia dar em nada. Essa que é a verdade. Mas podemos ver que eu acredito que vai ter uma solução, que vai ter gente presa e que vamos descobrir quem foi de fato os ladrões dos aposentados aqui no nosso país. Tomara que isso aconteça, justiça seja feita e estaremos cobrindo aqui, trazendo mais vídeos, mais informações com relação a esse assunto, que é um assunto que está tomando a pauta aqui no nosso país nesses dias, né? Então, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.